Graça e paz a todos, meus amados. Queridos, uma inscrita no canal perguntou sobre que ela queria entender sobre a rainha Esther, porque a rainha Esther havia casado com o rei Assuero, já que o rei Assuero já tinha a sua esposa, que era a rainha Vasti. E todos nós conhecemos a história do livro de Esther, onde ela foi levada ao palácio do rei, junto com todas as jovens virgens da província, justamente para poder o rei, depois de um ano, escolher aquela que seria rainha no lugar de Vasti. E as pessoas falam, mas a Esther, ela então estaria no casamento adúltero. Amados, o que a gente tem que entender que a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o Evangelho ele é progressivo. Deus já colocou nesse santo livro tudo o que havia de acontecer. Deus colocou na sã doutrina como ele age, o que Deus odeia. Vocês sabem o que Deus odeia? É a única palavra que tem na Bíblia Sagrada, odeia, é o divórcio. Então, porque o divórcio faz a separação do que é sagrado, do marido e da mulher, porque desde o princípio Deus falou que o homem se juntará à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Portanto, o que Deus juntou não separe o homem. E a gente entende que Deus sempre fez uma comparação do casamento, justamente para demonstrar Deus Israel. Cristo é a igreja. Por isso que Deus fala que odeia o divórcio. Tanto é que no Antigo Testamento o sacerdote ele não podia casar com uma mulher que já foi divorciada. Porque ele é santo. Porque o sacerdote, ele representa Deus aqui na terra. Representava Deus aqui na terra. E hoje o nosso sacerdote é Cristo. E a sua noiva é a igreja. E o divórcio faz separação do homem com Deus. Então, meus amados, não é difícil compreender isso. E o que aconteceu no decorrer de toda a história de Deus? Que nós fazemos parte dessa história. Aconteceu que Deus cuidava do teu povo, Deus era o rei do povo, Deus era o Salvador. Deus cuidava. O povo tinha um regime teocêntrico, onde Deus era o nosso rei. Continua sendo. Mas o povo queria um rei. Invejou nações vizinhas pagãs que eles tinham reis. Deus sempre permitiu ao homem, nunca fez do homem objeto. O homem sempre teve arbítrio, mas os seus, que ele elegeu antes de fundar o mundo, que nenhum de nós sabemos quem são os eleitos de Deus, somente Deus sabe, por isso que nós temos que pregar o evangelho a toda criatura. Por que Deus elegeu? Porque quando Adão pecou, junto com Eva, toda a descendência passou a ser pecadora. Cada um tem a sua própria inclinação para o mal. Não foge um sequer.
Não foge um sequer. Ninguém teme a Deus. Por isso que Deus elegeu alguns para a salvação. Porque vai chegar um tempo que Ele vai colocar o teu espírito nesses seus eleitos para que o busquem de todo o coração. E cada um de nós, meus amados, temos as nossas próprias inclinações para o mal, para o pecado. Deus não faz ninguém pecar. Porque, olha só, então, como a gente estava falando, Esther realmente se casou com o Assuero e ele já tinha sua esposa Vasti. Ah, mas o Assuero mandou a Vasti embora. Ou então colocou ela lá junto com as outras mulheres, mas colocou Esther como a principal esposa. Nós sabemos, meus amados, que todos os reis tinham concubinas. E Deus já havia advertindo que o rei não podia ter muitas mulheres. Somente uma. Tanto é que no final de vida do rei Salomão, que teve 1000 mulheres, 700 esposas, 300 concubinas, no final da sua vida ele falou: a esposa da minha mocidade, a mulher da minha mocidade. É um lamento, um arrependimento. Deus sempre falou lá no livro de Esdras, quando levantou Esdras e Neemias para levantar o muro de Israel, para colocar a casa de Israel em ordem depois do cativeiro da Babilônia. Os homens tinham, durante esses 70 anos, se casado com mulheres estrangeiras. E Esdras foi lá e falou para eles se divorciarem daquelas mulheres estrangeiras, para fazer a vontade de Deus, que não era da vontade de Deus. Então, Deus sempre colocou limpo que Ele odeia o divórcio. Que o homem se juntará a pai e mãe e se tornará uma só carne, e não se separar. E o evangelho é progressivo, chega na atual dispensação, que é a era da graça. Jesus veio colocando ordem. E então, rei Davi pecou, Salomão pecou, Jacó teve várias esposas, pecou, a rainha Esther também pecou quando estava naquele casamento adulto, mas Deus usa a inclinação, as próprias concupiscências das pessoas, justamente para que Deus faça com que o seu povo, os seus decretos sejam manifestos aqui. Mas Deus não fez Esther se casar com Assuero para ela pecar. Deus não fez Davi ter várias mulheres, Salomão. Não, eles mesmos tiveram essa inclinação. Mas Deus depois leva esse seu povo, esses seus eleitos ao arrependimento. Davi se arrependeu, Salomão se arrependeu, Jacó se arrependeu. Todos se arrependeram, meus amados. Ah, mas no livro de Esther não termina dizendo que ela se arrependeu. A gente não sabe o que aconteceu depois. Nós não sabemos. Então, Deus não fez Davi pecar. É Davi que era o pecador, assim como Salomão, como Esther, como qualquer um, assim como nós. Quando Deus toca no casamento das pessoas, Deus endurece o coração das pessoas, não é para as pessoas pecar. Ah, mas Deus endureceu o coração do nosso cônjuge. Porque nós mesmos, o nosso cônjuge mesmo, já era um descrente, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 7. Se o descrente quiser se apartar, deixe-o ir. Porque ele já era um descrente. Mas Deus usa as nossas inclinações para o mal para salvar. Para salvar, meus amados. E nós vamos ver aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículo do 12 ao 15, diz o seguinte, meus amados, preste atenção. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam: esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal. E Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. A tentação de Davi, foi Deus que fez ele se casar com outras mulheres? Não, veio dos próprios maus desejos do rei Davi, de Salomão.
da rainha Esther, de Jacó, de Abraão, que se deitou com a sua serva. Deus não faz ninguém pecar, não, mas Ele usa as inclinações da gente para transformar em bênçãos. Continuando. A tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Estes desejos, que são o pecado, dão à luz ao pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Por isso que vocês veem lá no livro de Salmos 51, o rei Davi suplicando por arrependimento, estava arrependido. Você vê lá, se não me engano, é Eclesiastes. Não sei, eu acho que Salomão fala com Deus o seu arrependimento das coisas erradas, que tudo era passageiro, tudo era vaidade. A esposa da minha mocidade. O homem teve 1000 esposas. Ele lembrando da esposa da mocidade dele. Então, meus amados, Deus usou o cônjuge de vocês, endureceu o coração do cônjuge de vocês, justamente para que haja salvação. Endurecer o coração, meus amados, não é fazer a pessoa pecar, não. Ele mesmo usou a própria inclinação do cônjuge de vocês, o mau caratismo deles, justamente para que haja salvação, transformar o que era maldição em bênçãos. Faraó. Deus usou o próprio coração de Faraó, que era mau, que era duro, ele endureceu ainda mais, para que não deixasse Moisés ir com o povo. Então, é isso que vocês têm que entender. Olha só, vamos ver aqui, peguei só um exemplo aqui do governador José do Egito. Olha o que diz em Gênesis capítulo 50, versículos 16 ao 21. Então mandaram um recado a José, dizendo, : Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Transformou o que era maldição em bênção, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Então, por aí vocês veem que era necessário aquilo tudo acontecer. Deus usou a maldade, as próprias concupiscências, o pecado no coração dos irmãos de José, endureceu ainda mais o coração deles para que os seus propósitos fossem manifestos ali. Deus só usou o pecado deles para que chegasse ali e ali muitas pessoas seriam salvas. Foi assim com Esther. Através de Esther, judeus foram salvos. Então, meus amados, quando a gente vê aqui também, no livro de Provérbios 16, 4, diz o seguinte: o Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Não foi o caso de José, não foi o caso dos nossos cônjuges. Eles não são ímpios para o mal, muito pelo contrário, Deus vai transformar essas maldições em bênçãos. Mas também tem aqueles ímpios que foi reservado para o dia do mal, como Judas Iscariotes. E para terminar, no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, nós encontramos o apóstolo Paulo falando o seguinte: disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que depois de ter pregado a outros, eu mesmo seja desqualificado. Então, Deus usa muitas vezes as pessoas, os ímpios, para pregar às outras pessoas.
prega o evangelho. No nosso meio, quantas vezes a gente vê aí pessoas que estão nos púlpitos, pastores renomados, pregando, e são ímpios. São ímpios. Mas eles fazem porque Deus usa. Deus usou uma jumenta. Judas Iscariotes, quando Jesus mandou eles em dupla para poder fazer milagres, pregar o evangelho, Judas fez milagres, pregou o evangelho. Mas ele foi um desses que está em Provérbios 16:4, que Deus, de novo lendo, o Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Foi o Judas. Mas ele usa também as pessoas com as suas próprias concupiscências, com os seus próprios pecados. Deus faz com que esses pecados venham se arrepender desses pecados. Mas Deus usa essa inclinação do mal dessas pessoas para que os seus decretos sejam manifestos. Foi assim com Esther, foi assim com o rei Davi, foi assim com Salomão. E não é diferente conosco. Eu antes de ser convertido, eu era um imoral. As minhas próprias concupiscências para a imoralidade. Outros têm as suas próprias concupiscências para assassinato, para ser mentirosos. Jacó era enganador, né? A gente fala assim, enganador. Então, Deus usa nossas inclinações, que Ele transforma aquilo que era maldição em bênçãos. Espero que eu tenha explicado para vocês de uma forma bem rápida, mas Deus não muda, meus amados. Tá bom? Fique os irmãos na paz de Jesus.